Fala galerinha, sétimo ano, professor Newton, dando continuidade aí aos nossos estudos, certo? Vocês acabaram de ver uma aula aí falando da expansão das ideias reformistas, né, pela Europa, falamos do Calvino, falamos do anglicanismo na Inglaterra, e agora a gente vai falar da contra-reforma, gente, ou reforma católica. Primeiramente, gente, a reforma foi proposta lá pelas ideias a partir das 95 teses do Lutero. Isso a reforma. A contra-reforma, ela é um movimento da Igreja Católica, é como se fosse uma resposta, tá? É uma reação da Igreja Católica. Para quê? Para evitar perder muitos fiéis, gente. Porque quanto menos fiéis a igreja detinha sob sua influência, menor era o poder do Papa. Então pensem, a igreja católica era poderosa por causa do número de fiéis que ela tinha. Se agora esses fiéis estão mudando de religião, estão indo para as ideias do protestantismo, isso significa dizer que quanto mais fiéis a igreja perder, mais poder ela perde também. Mais poder de influência ela vai perder, certo? Fases da contra-reforma. Primeiro, gente, a contra-reforma ela foi pela questão do medo e violência, para reprimir as ideias reformistas, né? Então, medo de ir para o inferno, medo de não conseguir a salvação, mas esse medo não era só das questões espirituais, das questões religiosas, tá? A Igreja Católica, gente, ela vai perseguir, ela vai, através do Tribunal da Inquisição, ela vai punir, ela vai matar, ela vai até, como é a palavra, torturar as pessoas que ela considerava como hereges. Hereges eram aqueles que falavam contra os dogmas e os sacramentos católicos, ou seja, aquilo que era sagrado para a Igreja Católica, certo? Só que é o seguinte, gente, muitas dessas investigações, elas eram sem critérios, então as pessoas eram acusadas, por exemplo, de bruxaria, e a igreja instalava o Tribunal do Santo Ofício, prendia a pessoa, torturava a pessoa até a pessoa confessar o crime. Muitas vezes a pessoa confessar o crime, eles só conseguiam essa confissão através de torturas, né? Então, sentindo dor, com a ideia de parar de sofrer, muitas pessoas acabavam aí confessando crimes que não haviam cometido. Tá? A gente vai ver logo aqui, eu ia passar mais adiante, mas vamos logo ver aqui o tribunal. Tá? Olha aqui, gente. Tribunal do Santo Ofício. Julgar as pessoas consideradas hereges, como prisão, tortura, confisco de bens e a morte na fogueira. E aqui eu botei, tá, gente, 3, mas existiam diversas formas de tortura nesse período. Eu botei para vocês aqui, né, a roda, muitas vezes aqui, ó, tinha fogo, aí eles botavam aqui nos pés do cara, depois giravam, deixavam no peito, e assim eles faziam o interrogatório da pessoa que estava ali como sendo acusada de cometer atos hereges. A que vocês talvez mais conheçam, que é a morte na fogueira, é retratada em diversos filmes, tá? Principalmente as bruxas, né? Quem eles consideravam ser bruxas, eram queimadas em fogueiras e em praça pública, como uma forma, tá, de mostrar para as outras pessoas o que poderia acontecer com aqueles que eram contra a Igreja Católica. Lembra que eu falei que na primeira parte da contra-reforma, eles vão tentar, através do medo nas pessoas, através da violência? É isso aqui. E aqui outra forma, tá, gente? Muitas vezes eles, eu não sei que líquido é esse, mas algumas vezes era simplesmente água, outras vezes era óleo quente, tá? Que botavam com funil. Muitas vezes eles tapavam o nariz da pessoa e iam jogando água para que a pessoa se afogasse. Fora, né? Se você perceber, uma moça, ela está deitada aqui, não de uma forma muito confortável. Tá, gente? Isso era o Tribunal do Santo Ofício, certo? Vamos voltar lá agora. O segundo momento é um momento de autoanálise, tá? Como assim?
alguns membros do alto escalão da igreja vão parar para pensar, poxa, peraí, será que realmente isso que eles estão reclamando, eles não estão certos? Será que a gente não deve pegar algumas dessas ideias e adequar para a nossa religião? Por isso é uma autoanálise, tá, gente? Onde é que a gente está errando? A gente está perdendo um número muito grande de fiéis porque eles pregaram essas ideias contrárias ao que a gente prega. Então, será que a gente está fazendo realmente o que era para ser feito, da forma que era para ser feito? Então, alguns vão pensar numa, olha só a palavra, reorganização de suas posturas. Gente, era isso que o Lutero queria lá atrás. Lembra que eu falei que o Lutero não queria quebrar a igreja, destruir a igreja, ele queria reformular, ele queria uma reforma de alguns pontos que ele considerava equivocado. E agora, no segundo momento aqui da Contra-Reforma, eles falam em autoanálise, eles falam em reorganização. Então, talvez se lá na frente essa elite clerical tivesse entendido Lutero, talvez não tivesse acontecido todo esse processo aí de a disseminação e a formação de várias outras religiões, gente. Como eu disse, a história não trabalha com suposições, né? A gente trabalha com o que aconteceu de fato. Mas é algo para a gente pensar aí, tá? Instrumentos da Contra-Reforma. A gente já falou de um, que foi o Tribunal do Santo Ofício, e vamos falar agora de mais dois, que é o Concílio de Trento e dos Jesuítas. Concílio de Trento. Gente, o objetivo do concílio é reafirmar os dogmas católicos. É estabelecer uma disciplina mais rígida para os membros da igreja, para os membros do clero. Lembra que lá no início, outra crítica das pessoas, dos reformistas à igreja, é que os padres eles não seguiam aquilo que eles pregavam. Então, por exemplo, o fato do padre não poder casar, o celibato, muitos padres se envolviam com mulheres. Então, ou seja, pregavam uma coisa, mas eram dissimulados nos seus comportamentos. Por isso, estabeleceu uma disciplina mais rígida, tá? Diziam que estavam ali por questões espirituais, mas na verdade eles se empenhavam em ir nos lugares onde eles recebiam mais ofertas, onde eles recebiam mais dízimos, e não aonde o povo realmente estava precisando, certo? E por último, a manutenção dos 7 sacramentos. A gente vai ver agora os principais, mas eu quero que vocês prestem atenção na duração do Concílio de Trento. Gente, 1545 a 1563, mais de 15 anos, tá? Mais de 15 anos. Isso porque, gente, ele foi várias vezes, antes de se concluir a ideia, nas reuniões, o pensamento, esse concílio ele foi várias vezes meio que interrompido por epidemias, por conflitos, por guerras, por desentendimento entre os membros e tudo mais, tá? Vamos falar agora sobre os 7 sacramentos. Botei aqui 4 principais. Primeiro, 7 sacramentos seriam aqueles considerados sagrados pela igreja. Tipo, nisso aqui a gente não mexe. Isso aqui vai continuar do jeito que tá, certo? Entre eles, crença e culto aos santos, que a gente vê até hoje, né? Segundo, veneração de imagens. Terceiro, autoridade incontestável do Papa. Isso significa que você não pode contestar aquilo que o Papa fala. Esse era o pensamento lá quando foi feito o concílio, tá? Celibato clerical. Mantém-se a ideia de que os padres não devem casar-se, tá? Outros pontos que eles vão mudar. Vão pôr fim à venda de indulgências, né, que era um ponto muito criticado pelo Lutero. Proibição da livre interpretação da Bíblia. Então, olha só, a gente acaba aqui com a venda de indulgências, porém, essa parte aí de que qualquer um pode interpretar a Bíblia, isso aí a gente vai considerar errado. Só quem é capaz, quem pode interpretar a Bíblia são os padres. E aí vai criar também, gente, o índice dos livros proibidos, que aqui eu botei a imagem para vocês. Era uma lista com vários livros que eram considerados proibidos aos católicos, aos cristãos, né? Mas naquela época, nesse momento, a cristandade já estava dividida. Então eram livros que eram proibidos aos católicos, por conter, segundo o alto escalão do clero da época, por conter conhecimentos perigosos à salvação.
esses conhecimentos perigosos da salvação, na verdade, eram conhecimentos que a Igreja Católica discordava, tá, gente? Ou conhecimentos que eram contra aquilo que a Igreja Católica afirmava. Inclusive, gente, vocês sabem, né? Geralmente, o que é proibido para algumas pessoas causa o quê, hein? Quando, diz, você vê uma porta lá, um botão dizendo não aperte. Você vê uma porta dizendo não entre. Isso causa o quê em você? Curiosidade, certo? Então, aquela lista de livros vai causar curiosidade, inclusive em padres que queriam entender o que é que tinha naqueles livros. E aí a gente tem relatos, né, de livros onde as páginas eram envenenadas, os cantinhos da página, né, para matar aquelas pessoas que têm o hábito, e naquela época todos tinham, de passar o dedo na língua para poder virar a página do livro, certo? Então, quando as pessoas iam ler esses livros considerados perigosos, né, esses livros proibidos, eles, quanto mais liam, mais eles iam se envenenando e acabavam morrendo, até para não passar esse conhecimento considerado proibido por outras pessoas. E aí o que se dizia na época é que eles haviam morrido porque tinham lido o livro, quando na verdade eles tinham se envenenado, certo? Companhia de Jesus. Gente, a Companhia de Jesus é o que nós mais conhecemos, porque a gente, essa companhia, esse grupo, porque a gente estuda eles quando a gente fala de história do Brasil, certo? A Companhia de Jesus foi o grupo que veio para catequizar os nossos indígenas, né? Por que isso? Gente, a Companhia de Jesus, esses jesuítas também foram chamados de soldados de Cristo, porque eles tinham uma maior rigidez moral, prolongação dos seus estudos e ainda tinham treinamento militar. Por isso eles foram utilizados em viagens de colonização para que pudessem conseguir um número maior de fiéis e assim elevar o prestígio da igreja. Então a reforma fez com que a igreja perdesse um grande número de fiéis e a igreja viu na colonização de novos territórios uma forma de aumentar o seu número de fiéis, certo? Tribunal do Santo Ofício nós já falamos. Guerras religiosas. Gente, a reforma protestante e a contra-reforma vão gerar muitos conflitos religiosos na Europa. Esses conflitos, gente, não são discussões religiosas, são guerras mesmo, vão ter mortes, tá? Então, no século XVI, você tem aí a Igreja Católica não tendo mais total domínio da cristandade. Você tinha outras religiões, então a cristandade ela estava dividida. E isso vai gerar uma intolerância religiosa. E muitas dessas pessoas, quando iam para a guerra contra uma outra religião, acreditavam estar indo para uma guerra que eles consideravam uma guerra santa, uma guerra em nome de Deus. Então os protestantes morriam e matavam em nome de Deus, assim como os católicos, e isso vai gerar muitas mortes. Isso graças à ideia de intolerância, de falta de respeito religioso, tá? Muitas vezes a religião ela servia de pretexto para disputas políticas. Como assim? O rei protestante queria dominar um território considerado católico e aí disseminava que aquilo seria uma batalha religiosa, quando na verdade o interesse era político. Dia 24 de agosto, gente, de 1572, a gente tem o caso considerado o mais grave que ocorreu na França, a noite de São Bartolomeu. Para vocês terem ideia, morreram mais de 10 mil pessoas, aproximadamente 10 mil protestantes, tá, gente? 10 mil pessoas, no caso, reis católicos se uniram para tentar reprimir aí o movimento protestante. Começou em Paris, mas depois se estendeu por mais de 10 cidades francesas, tá? O Henrique de Navarra, que era protestante e era o herdeiro do trono da França, ele teve que se converter ao catolicismo para pôr fim aí aos embates. Isso durou até 1598, quando vai ser assinado o Edict de Nantes, tá? Documento que reconhecia a liberdade religiosa. Tá? Depois a gente vai ter o conflito dos 30 anos, que só vai acabar com o Tratado de Westfália, onde o Sacro Império Romano-Germânico vai oficializar os dois credos. Então vai se aceitar tanto as religiões protestantes
quanto a religião católica. Certo? Gente, finalizamos aqui esse capítulo sobre reforma contra reforma, reformas religiosas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem. Leiam o assunto no livro de vocês. Vejam as videoaulas. Se você não entendeu, reveja de novo. Vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Se permanecer a dúvida, mande uma mensagem para mim que eu vou responder assim que possível. Exercício, página 66. Fiquem todos com Deus e até a próxima.